Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado por A Casa das Casas, a agência imobiliária no coração da Ericeira. Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. O episódio de hoje é patrocinado pela Casa das Casas, uma imobiliária de excelência no coração da Ericeira. Se procuras casa nesta zona do país, não deixes de contactar a Casa das Casas, porque vão certamente ajudar-te a encontrar a casa ideal para ti. Vou então passar a apresentar a minha convidada de hoje aqui do podcast, e hoje estou assim verdadeiramente feliz de a ter cá, por várias razões. Primeiro porque tenho a certeza absoluta que a minha comunidade de ouvintes vai adorar conhecer esta história, esta pessoa. E depois porque, a nível pessoal, é uma pessoa que eu gosto muito, que eu estimo muito, tenho muito em consideração, tem tido um impacto também bastante profundo e importante no meu próprio caminho. Então é uma enorme alegria dar aqui as boas-vindas à querida Isabel Teles. Ai, muito obrigada, Rita. É um prazer estar aqui com você. Agradeço muito esse convite e estou de coração aberto para responder tudo que quiser me perguntar. Farei com o maior prazer e alegria. Que bom, Isabel. A Isabel tem uma história super bonita, com a qual eu também me identifico em algumas partes, já vamos percorrer, e faz hoje em dia um trabalho maravilhoso, que também vamos falar. Vive no Brasil, não é? Se bem que Portugal é assim a sua segunda casa, então ela está cá muitas vezes. Quase que se pode dizer que vive entre o Brasil e Portugal, não é? Sim. Portugal é a minha casa da alma. E o Brasil é a minha casa de viver a vida do cotidiano. Mas eu vivi em Portugal muitos anos, muitos anos. Eu trabalhava em São Paulo, eu nasci no interior, mas trabalhava em São Paulo na de Walter Thompson. Em publicidade. Multinacional de publicidade. Depois de ter feito uma carreira que passei, pela Editora Abril, fui jornalista provisionada da Editora Abril, onde trabalhei na Revista Nova, em muitas revistas da Abril, quando fui convidada para ir para a publicidade. Eu tinha feito uma faculdade, uma universidade para ser publicitária, mas a vida tinha me levado para o jornalismo. E depois, o que eu fiz? Eu saí da Editora Abril e fui para Thompson, São Paulo. A Thompson é uma multinacional de publicidade e marketing com agências no mundo inteirinho. É uma gigante. É gigante, é verdade. E estava na Thompson, feliz da vida. Eu tinha, na altura, já tinha 3 filhos. Estava ali a trabalhar como diretora criativa da Thompson São Paulo. Ok. Quando o presidente da Thompson São Paulo, que se chamava Lipavão, chama-me e diz: Isabel, nossa Thompson Lisboa precisa da sua ajuda. Você precisa ir para Lisboa como diretora criativa. E eu, mas Lisboa com filhos em idade de estudar, assim, complica, não sei. Ele vai lá, conversa com o senhor Usley, que é o presidente da Thompson Lisboa, veja lá se vocês se entendem. E eu nunca mais voltei para o Brasil. Veio cá e ficou. Foi assim, que giro. Paixão. Foi paixão. Paixão. Foi assim, amor à primeira vista. Foi amor à primeira Portugal. vista. Eu me lembro que ele me colocou
num hotel ali perto das Amoreiras. A Thompson Uhum. ficava acho que no 15º andar das Isso foi Amoreiras. em que ano, Isabel, mais ou menos, lembra? 1986. Uau, então estava assim, a publicidade estava assim numa boa fase, não é? Assim, de muita E as expansão. multinacionais Claro, vindo para Portugal, porque Portugal pertencia à União Europeia, exato, lembre-se? exato. E estava aqui já um fervilhar Uhum, de produtos e uhum, serviços e tudo isso. exato. E eu ia a pé, desse hotel até a Thompson. E eu andava e dizia: essas calçadas me são conhecidas, eu já andei por aqui alguma vez na vida, isso tem a minha cara, eu adoro essa cidade, esse país, eu quero ficar. E aceitei, Giro. Foi fiquei. assim um reconhecimento Foi um quase. reconhecimento. Eu lembro, eu cheguei no quarto do hotel para dormir, liguei para um dos meus filhos, falei: Rodrigo, acho que a mãe vai aceitar. Mas aceite mesmo, mãe, Foi, aceite. incentivaram. E eu falei: e o que eu faço com as escolas? Ah, vamos conseguir, vai dar tudo certo. Eles estavam ainda em idade de Eles escola, eram tinham, pequenos. os gêmeos tinham 17 anos e o Uhum, Gabriel tinha 8 anos. ok. E eu consegui escola da maneira mais cômica e dizer que isso é conto de fadas. São milagres, né? Sim, A vida sim. é um milagre, Sim, todo sim, sim, dia. sim, sim. Milagres, milagres, milagres. Eu não conseguia colégio. Por quê? Eu fui transferida em agosto. E agosto, na Europa, o semestre começa em setembro. Exato. E nós, em setembro, estamos já vivendo o segundo semestre de um ciclo que começou em janeiro. E as escolas lotadas, lotadas. Nada, Hum, nada, 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 nada. E a Embaixada do Brasil deu uma festa, dia 7 de setembro, hum, é aniversário do Brasil. E eu fui à festa e estava lá o doutor Márcio Soares uhum. com a sua equipa, com o seu pessoal, e veio nos cumprimentar. Nós éramos os empresários, os convidados, estávamos incentivando o emprego em Portugal, porque nós tínhamos uma equipe enorme, a Thompson era muito grande. Quando ele veio me cumprimentar, eu disse: ai, aqui está tudo bem, eu estou contente com tudo, mas não tem onde pôr meus filhos. Uhum. Já tem. Ah, foi logo, foi logo. A portuguesa, foi logo a Cunha. A portuguesa, uma maravilha. Foi para o colégio Aí eu da mulher conheci a dele. Cunha. Aí meus filhos fizeram o colégio moderno. Pois, claro. Tão bom, então tudo se estava a mesmo a coordenar para a Tudo Isabel a ficar. coordenar, tudo, tudo, Ok. tudo. Então mudou-se, veio para Portugal e ficou, não Vim é? de Foram malas muitos anos. fiquei muitos anos. E depois, quando o Usley se aposentou, eu disse: bom, eu não vou continuar com a nova Ok, direção, ok. vou voltar para meu domicílio, que era Thompson, São Paulo. Ok, porque diretora criativa, para quem não conhece, não é? Eu conheço bem e por isso gosto muito da história da Isabel, porque me identifico muito com essa parte da história, que também eu trabalhei nessa área. Diretor criativo tem muita responsabilidade, não é? Uma área de muita. E então, assim, de uma agência multinacional, é assim uma super, super responsabilidade. É uma Quantos responsa anos foi esse período que teve Eu a tive em trabalhar? Portugal uns 5 anos, mais ou menos, 5 é. anos, ok. O diretor ou a diretora criativa, eles são responsáveis pelo produto final que vai Uhum, sair, por exato, aquilo que vai ser entregue nas redes de comunicação, né. exato. E eu, realmente, trouxe algumas pessoas para minha e muita experiência que o Brasil tinha na área, Uhum, né, mas, 70% da equipe era portuguesa. ok. E fizemos um trabalho belíssimo, ganhamos prêmios. Portugal ganhou Uhum. Cannes, ganharam um tempo um troféu em Cannes, que é um leão de ouro. Que esse um troféu, para quem não sabe, super importante na área da O Oscar publicidade. É o Oscar da da publicidade, exatamente. publicidade. Portugal ganhou e, foi um período de muito, muito crescimento na área do marketing, da Uhum, publicidade. Um período que foi muito vivo e uhum, que eu adorei estar. claro. Hoje, com a ampliação da minha consciência, eu penso que não seria mais o que eu gostaria de fazer, portanto, não faço mais. Não, Ma não, eu vou um bocadinho mais longe, eu acho que já não seria possível, eu falo por mim, que tenho exatamente a mesma vivência, já é, não era sequer possível, a vários níveis, não é, estar, já enfim, num era. ambiente que tem
o que a publicidade tem, que não é, que é muito intenso, não é muito, então também eu compreendo perfeitamente. Não faria mais, mas Mas como é que acontece tenho muita curiosidade dessa fase, como é que acontece essa mudança, o que é que surge na sua vida para a fazer mudar de rumo, no fundo para reatravessar, não é? Como é que a é, publicidade termina e começa outra área completamente é, diferente, não é? tem uma música brasileira que diz: "Começar de novo e contar contigo, Hum, vai valer a pena ter amanhecido". E eu acho que dentro da publicidade, pelo menos na minha época, nós tínhamos bons salários, como uma pessoa que veio de outro país, a companhia dá alguns privilégios. Meus filhos estudavam no colégio moderno, que era uma honra para mim na altura e tudo. Estava tudo certo, uhum. mas eu não era feliz. Eu não estava bem. Algo dentro de mim dizia: "Você não é tua missão. Você não veio ao mundo para isso". Havia qualquer coisa que Qualquer faltava. coisa que Meu Deus, faltava. como eu me identifico com esta história. E um dia eu estou a almoçar com uma produtora de cinema, e ela disse: "Isabel, eu estava a conversar com meu pai e ele disse que talvez você pudesse fazer uma escola filosófica muito interessante que tem em Portugal". Eu digo: "Ah, quero experimentar, quero conhecer". E aí eu entrei para essa escola para estudar. Uhum. Escola filosófica, de filosofia. De filosofia. Não é Uhum. uma escola institucionalizada, não era uma universidade de filosofia. Era uma escola que trazia um ensinamento até do Brasil, Um curso de estudos. um curso de estudos. E eu adorei. Eu disse: "Isso é minha praia, eu tenho que estudar isso profundamente". Uau. Isabela é Gêmeos, não é? Eu sou Super Gêmeos. curiosa, sempre com vontade de aprender. Sou Gêmeos do dia 13 de junho, Que dia de lindo! Santo Antônio, dia de Fernando Pessoa, Uau, até me dia de arrepiei. Lisboa. Mesmo? Tô dizendo, minha alma é portuguesa Pois é, total. pois é, pois é. E aí comecei os meus estudos e comecei a perceber que, nossa, haviam outras dimensões, a vida era muito mais do que aquilo. E comecei então a me aprofundar e percebi que realmente eu poderia ser uma terapeuta, conhecendo o ser humano como eu já conhecia, mas eu conhecia pelo lado dos grupos de pesquisa das agências. Uhum, Porque você sabe, quando você vai lançar um produto novo no mercado, você faz discussões em grupo para ouvir a opinião do consumidor. uhum, uhum. E eu fazia muitos grupos para conhecer o consumidor português. E eu já conhecia muito a alma portuguesa. E se eu vou fazer um curso de terapia, vou aliar o meu dom, eu Uhum. sempre tive, e vou então mudar a minha vida Ok. completamente. Agora temos que fazer aqui uma pausa para falar disso que a Isabela agora introduziu, que é o Hum. seu dom, que é algo que já vem da sua infância, não é? E que, ficou, vamos dizer assim, meio em stand-by, não é, durante esse tempo profissional. Eu Exato. eu 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 gosto tanto de conversar consigo, Isabel, porque assim, de algum modo eu revejo-me em tantas partes da Sim, sua sim, nós história. tivemos uma carreira muito Sim, parecida mesmo também. essa parte que eu sei, não é, porque eu conheço e que a Isabel agora vai contar, dessa parte de em criança já trazer alguma coisa, não é, Sim. que depois de algum modo acabou por ficar adormecida, porque entramos na vida e entramos noutra carreira e entramos, não é, e dizem-nos Sim, que sim, não é, e nós sim. queremos e portanto há partes de nós que ficam adormecidas, mas que ainda bem que depois em certa altura da vida É, elas voltam, é não como é? uma semente dentro da terra. Uhum. Ela fica dentro da terra, mas quando chega a hora, ela rompe até o asfalto, se for preciso, Uau! para aparecer. Eu sou filha de um médico italiano, morava no interior do estado de São Paulo, quase fronteira com Minas Gerais, numa casa onde não se permitiam conversas que não fossem conversas do cotidiano da vida, não havia aprofundamento. Uhum. Embora meu pai fosse um homem que lesse muito, e nós tínhamos uma biblioteca muito grande e incentivava a leitura. Quando eu contei a ele que eu via imagens nos pacientes dele quando chegavam perto de casa,
e que alguns pacientes vinham com umas imagens interessantes, ele disse: "Nunca mais fale nisso, isso não se fala, isso não é coisa de Deus, é coisa do diabo, Aham. não fale isso". E fez o que infelizmente muitos educadores e pais fazem, cortou a espontaneidade de um diálogo que poderia ser enriquecido, não é, dar continuidade a isso. Mas um dos meus professores, eu estudei nos Estados Unidos, e um dos meus professores, Dr. Gerald Epstein, que tem muitos livros sobre imagens mentais, ele disse: "Seu pai fez tudo certo, Hum. do jeito errado". Exato. Interessante. Porque para você, potencializar um dom, você necessita encapsulá-lo, Hum. ou seja, como que fazer a pessoa ficar de uma certa maneira isolada de qualquer interferência, para aquilo poder crescer. Certo, 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 certo. De influências externas De a esse dom. influências, aí uma A pessoa pureza desse dom, a não é? pureza, é. Então ele dizia: "Seu pai fez tudo certo, do jeito errado". Exato, exato. E eu me tornei uma pessoa muito solitária, muito na minha, não ia a brincar com as outras crianças, ficava muito sozinha. Uhum. E esse dom foi apurando, 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 até que a vida me levou para os estudos. Eu me Uhum. mudei para São Paulo para fazer esse curso que eu fiz, e aí comecei logo a trabalhar, e foi jornalismo, e foi publicidade, e aí Foi esse dom ficando, ficou lá, lá, adormecido, não é? adormecido, Ok. lá embaixo Esse na dom, no terra. fundo, de ver imagens, não é? De ver imagens, de penetrar a mente humana. Ok, ok. E então, há uma parte da história que eu gosto muito, que é a ida para, Israel, não é? Essa parte é, no fundo, quando começa tudo assim a brotar. É. Portanto, foi depois de deixar já a publicidade? Deixei a Ou publicidade completamente, deixei a publicidade em, 1994, se não estou falhando aqui na memória, deixei a publicidade completamente. Foi assim radical? Fui radical, Ok. fui radical. Porque quando eu estava na publicidade, eu tinha, um grande desejo de colocar o planeamento estratégico dentro do departamento criativo. Uhum. Vou dizer por quê, você sabe bem. Quando os planeadores, que planear é: o que que vamos fazer com o produto, como vamos lançar, de que forma Sim, será, e levava o briefing, como se chamava, que sim. era o que que o criativo vai ter que criar, vai ter que comunicar o quê, Certíssimo. certo? Uhum. Eu dizia: "Os criativos é que têm que criar esse passo a passo. Uhum. Vamos começar a recolher informações e vamos nós fazermos o planejamento". E aquilo foi tão bom, deu tão certo, que quando eu fui para São Paulo, para Thompson, eu quis ir para o departamento de planejamento estratégico, Uhum. e fiquei muito pouco tempo, porque eu quis abrir a minha empresa de planejamento Ok, estratégico, e ok. abri Uhum. com uma ex-funcionária da Thompson, que se chamava Doris Moretti, que era uma pessoa é uma pessoa competentíssima, e que era sócia da minha irmã. E acabamos ficando sócios, e começamos então essa empresa. E íamos de vento em popa. Quando eu falei: "Não, eu não quero mais é o assunto publicidade. Exato. Não é que eu não quero mais o departamento criativo, o planejamento Não tinha a estratégico, ver com o departamento em não si, mas não é com a área. exatamente com a Uhum. área. Eu não Claro. quero mais isso para minha vida, eu vou me embora. Eu vou fazer um ano sabático. Eu vou começar lavando a minha alma, lavando todo o meu conhecimento dessa matéria. Eu vou começar de novo". Uhum. Que bonito. Me livrei de tudo que eu tinha, hã, fiquei apenas com um pequeno andarzinho, onde eu tinha ali o meu lugar para viver, e comecei, fui para os Estados Unidos estudar no Instituto Americano de Imagens Mentais. E imagens mentais. É, Porque nessa altura a Isabel já tinha então ido de algum modo perceber que aquele dom que trazia de infância era algo que devia ser, sem sombra de dúvida. E ser também muito reforçado pelos psicólogos que
sabiam disso, Claro. pelas pessoas com quem eu conversava, diziam, mas a mente cria imagens. Todo mundo sabe disso. Quando a Exato. gente sonha à noite, não é que quando sonha, sonhamos todas as noites. Mas se nos recordamos, vamos nos recordar de filmes. Sim. Exato. Hoje isso todo mundo sabe Uhum. disso. Mas há 25 anos atrás, não Claro. era tão claro quanto Claro. isso. Claro. Então eu fui para Nova York, fiz essa escola e voltei mais fortalecida. Falei, isso tudo tem fundamento, isso tudo tem como trabalhar com isso. Eu vou abrir um consultório e mais nada. E abri um consultório e comecei a atender. E aí foi uma febre mesmo. As imagens mentais, sim, todo mundo queria e isso, essa coisa outra. Depois surge a oportunidade de eu ir para a Índia, onde eu fiz também um curso na Índia. E a história de Jerusalém, que você gosta da história, ela está conectada a Nova York, porque quem trouxe o Instituto para Nova York foi um psiquiatra chamado Gerald Epstein, que Deus o tenha na luz, uma pessoa inteligentíssima, que era judeu e tinha ido a Jerusalém fazer uma palestra. Uhum. E no fim da palestra, ele abre para perguntas e um senhor lá levanta a mão e diz: tudo isso que o senhor está a falar da psiquiatria, do Freud, tudo bem, tudo certo. Fiz anos de terapia, como o senhor disse. Nunca me curaram da minha depressão. Quem curou a minha depressão foi a Madame Colette Albuquerque, que aplica um método com imagens mentais. E ele, então, quis saber onde ela vivia, foi à casa dela, se apresentou e virou discípulo. Uhum. Ficou 9 anos convivendo com ela, Uau! indo e vindo para Nova York, mas foram Claro. 9 anos. Uma senhora que vivia lá em Jerusalém. Isso, é. Uau. Ela era argelina, mas ela vivia em Jerusalém. E quando eu me formei no Instituto de Nova York, obviamente que eu quis conhecer a mestra dele, Claro. óbvio. E fui então para Jerusalém, passar um mês com ela. E aí são as histórias que você Bom. gosta, são muitas histórias que eu passei em Jerusalém. Eu gosto deste imaginário das viagens e já imagino Isabel ir para lá nessa altura. É. E ela era assim uma pessoa especial, com certeza, não é? Uma pessoa Claro. especial, uma senhora já de bastante idade, morava num basement, assim, numa casa, mas ela ficava no basement, sentada numa espécie de uma poltrona alta, um cachemir, tudo cor-de-rosa. Uhum. Tinha, assim, um sofá com muitas almofadas, onde ela enfiava recados e livros no meio das almofadas. Eu achava aquilo incrível. E aí eu tive um mês com ela e, sem sombra de dúvida, eu vou contar só um dos episódios que eu acho mais engraçado, que eu perguntei para ela quando eu cheguei, "Do you speak Spanish?" Porque eu queria, de alguma maneira, ter uma língua mais perto da minha, do que continuar a Claro. ser inglês. Ela falou, não, eu só falo francês ou inglês. Eu falei, então vamos trabalhar em inglês. E senti muito, por muitos momentos senti falta de muitas palavras que eu não sabia, mas foi indo, foi indo, foi indo. Um mês depois ela faz um jantarzinho de despedida, e eu vou então agradecê-la, ela se levanta e diz: como é que é? "Deus abençoe tantas maravilhas", fala em espanhol. "Mas a senhora fala espanhol?" Ela falou: "Of course". E aí, quando eu Então. cheguei em Nova York, eu perguntei para a Epstein por que ela fez isso comigo. Para forçar a você a não ter tudo como quer, Uhum. Ok, e sim como é possível. ok. Ela também tinha essa capacidade de ver as pessoas, é isso. Sim, sim. Ele falou, ela te topou na hora. Ela Uhum. olhou para você e disse, cheia de ego, completamente ilusionada, achando que a vida que a vida é só alegria, é só o que ela quer. Pois Uhum. então ela vai aprender. E me deu muitas e sérias lições. Uau, tão bom cruzarmos-nos assim com pessoas no caminho, não Sim, é? Que sim. nos... Eu digo, né, que
Portugal educou-me. Uhum. Portugal educou-me pelo olhar. As pessoas olham, você já sabe, fiz asneira, não devia ter... Muito bom. Eu pintei um quadro que é o Olhar Educador de Portugal. É sim. Aqui eles educam. Eu levei um grande susto logo que eu cheguei, fui pedir a um policial na rua uma indicação. Por favor, bom dia! Bom dia. Muito bom. É preciso estar habituado, não é? Se calhar estranha-se muito essas coisas de Leva-se início, um claro. susto. Claro. Porque eu não estou vendo um policial americano chegar, good morning, Exato. né? Nem um brasileiro, bom dia. Mas Exato. aqui Como quem não. diz, primeiro cumprimento, É isso é primeiro verdade. cumprimento, o que é isso? Giro. Não a conheço de lado nenhum. Engraçado. É giro. É. Isabel, então, a partir daí foi abertura total, não é? Esta nova vida, pode-se dizer que foi uma nova vida, não é? Onde a Isabel tem honrado o seu dom, não é? E tem ajudado muita gente através deste método de imagens mentais, não é? Sim, sim. O que é exatamente as imagens mentais e como é que funciona este método que a Isabel usa? As imagens mentais são fotografias das nossas emoções. Para ser bem breve. Uhum. Tudo que você vê, sente, pensa, percebe, assiste, degusta, quando seus 5 sentidos entram em ação, é a mente fotografando tudo e tendo como seu. Uhum. Por exemplo, quando as Torres Gêmeas de Nova York foram atingidas, para a mente do coletivo, Exato. é um êxtase, porque tem ruído, música, choro, som, sirene, fumaça, fogo. Muitos estímulos. Tudo isso faz com que ela pense, sinta, perceba que é teu. A torre é você. Então ela vai criar esse desastre, entre aspas, na tua torre interna. Uhum. Outra coisa, por exemplo, quando você vai a um Cirque du Soleil, por exemplo. O Cirque du Soleil, ele foi pensado exatamente como o Disney pensou a sua obra. Falar a linguagem da mente. Uhum. A mente tem linguagem própria, ela é onírica, ela é arquetípica, ela é absolutamente fantasiosa. Uhum. E tudo fica gravado nas nossas células, nos nossos músculos. Uhum. Quando você vai viver uma situação, se ela tiver o filme, ela vai disparar o filme para o cérebro e você vai agir como sempre agiu. Uhum. Uhum. Então, não conhecer as suas imagens internas é repetir padrões. E muitas vezes nem são seus. Claro. Você viu na sua casa ou ouviu a sua mãe dizer. Claro. E que muitas vezes não são benéficos para a nossa vida. Não, você viu um exemplo. Uma família que um avô teve problema cardíaco e o pai também. É natural o filho dizer: meu avô teve um problema do coração, meu pai também, eu vou ter. Exato. Não. Não necessariamente. Uhum. Você pode mudar tudo. Os padrões podem ser mudados. Tudo. Com o quê? Com o quê? Imagens mentais. Então eu faço a reversão. Ok. Eu mudo. Eu Ok. limpo o filme. Limpa o filme e de algum modo dá ao cérebro da pessoa que está à sua frente novas imagens. É isso? Exato. Para que ele possa ressignificar. Ok. Exato. Diga. E como é que funciona exatamente na prática? Para quem nos está a ouvir, eu sei como é que funciona, porque já fiz um par de vezes consigo e adoro, mas como é que funciona então assim em termos práticos, uma sessão? Se a pessoa tiver a possibilidade de ir ao consultório, ou fazer um workshop, ou ter uma vivência, vai perceber que existe uma técnica que a escola americana inventou, Uhum. elaborou, estudou e criou desta reversão. Quem tiver a oportunidade de ter uma sessão comigo, vai ver que eu vou contar o filme para ela. Eu vou penetrar a mente dela. A pessoa sentar-se à sua frente, a Isabel não conhece a pessoa de lado nenhum e, de algum modo, liga-se a essa pessoa e começa a contar-lhe um filme, é isso? Um filme.
Como se tivéssemos ido juntas ao cinema, mas naquele momento ela estava com conjuntivite, um pano preto nos olhos, eu estou ao lado dela e estou a contar o A filme, relatar. a relatar. Olha aqui, começa o filme, há um rapaz, ele está numa bicicleta, essa bicicleta Sim, está sim. correndo numa estrada, vou contando o filme. Sim, 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 sim. Quando isso normalmente dura uns 30 minutos, e a pessoa não pode fazer perguntas, nada, Só porque ouve. só ouve. Depois nós vamos ver se ela gosta do filme ou se ela quer pôr na moviola. Lembra da moviola? No nosso tempo, no meu tempo, nós editávamos os filmes, ainda fazíamos os filmes em 35 milímetros, Uhum. e editávamos numa moviola. Ok. A moviola era um aparelho, era uma mesa gigante, que você punha o filme em 35, ou na medida que você tivesse feito, cortava fora os pedaços e emendava. Ok. Então, Né? depois da sessão, a Isabel vai de algum modo falar com a pessoa sobre aquilo que teve a contar. A contar. E vou ensiná-la a usar a sua moviola mental. Ou Uhum. seja, vamos recortar esse pedaço e pôr outro no lugar. Exato, exato. E aí ela repete, porque tudo é feito com repetições. Sim, A sim. mente só aprende com repetição. E a prova disso é, eu te pergunto, como se aprendeu a tabuada? Claro, por aquela repetição. Exatamente. Essa é, eu sinceramente acho absolutamente fascinante as vezes que tive consigo e recomendo mesmo a quem possa aproveitar enquanto a Isabel está em Portugal. Não sei se vai, ainda, nós agora cruzámos, ainda não falámos sobre isso, mas penso que deve ter a agenda aberta para Sim, sessões sim, destas, não é? tenho já ainda Sim. alguns horários para consulta e vou dar um workshop agora no dia 13 e 4 Uhum, de junho, uhum, na Casa do Ser, um workshop com não quero muita gente, uhum, porque realmente o título do workshop é Estás em busca de um caminho? uhum. Estás em busca de um caminho. Pergunta. Pergunta. Então vem aqui que você vai ver o caminho Ok. se abrir à sua frente, com a ajuda das imagens Com a ajuda mentais. destes métodos todos que a Isabel Exatamente, trabalha. é. Portanto, além das sessões, faz também workshops e cursos. Eu já fiz Sim. também um curso E consigo, adorei, palestras. palestras, sim. É. É. Eu não vou ensinar o dom, atenção, Uhum. porque aqui pode haver um engano que não é legítimo afirmar. O meu dom não tem como ensinar, eu nasci assim, ninguém Exato. sabe se eu tenho a pineal aberta, eu já andei esse mundo para descobrir. Não se conhece ninguém que faça isso. Então, eu não, o dom não posso ensinar, mas a técnica de como acessar as suas imagens, eu posso. Uhum. Claro, exatamente. E é bastante útil. É É bastante bastante útil. útil. Hum, uma pergunta que eu tinha também aqui sobre esta ligação que faz, no fundo, às pessoas. Tenho aqui uma curiosidade que é, como trabalha nestes dois países, não é? Portugal e Brasil, deve ser interessante ver, porque existem arquétipos, não é? De imagens que devem ser bastante diferentes num país e no outro, porque as nossas construções, não é? Desde a infância são outras, não é? Como é que lida com isso? Consegue entender bem o que é que, não é? O que é que vem na mente de um português, o que é que vem na mente de um brasileiro? É muito diferente? É. As imagens comuns a todo o planeta, eu também atendo em outras partes por Ok. online, por Skype. Dá para fazer online Sim, também, sim, dá para fazer online. São os elementos da natureza. A natureza é o comum entre todos. sim. Todos os povos apresentam natureza. Agora, cada povo, a natureza se comporta de um jeito, porque ela representa também nosso sentimento. Um rio em grande velocidade, um rio tormentoso, um rio nervoso, um rio cheio de correntezas, está nos contando sobre uma pessoa nervosa. Tem um simbolismo diferente, claro. De um rio Num tranquilo, rio um lago, não é? tranquilo que a pessoa atravessa até a nado, não vai ter intercorrência. Está mostrando uma pessoa calma, tranquila. Claro. Mas um rio na mente significa sempre uma mudança. A Uhum. pessoa vai mudar de margem. Ok. E o que eu vejo de diferença é tudo, é a cor do céu, é a cor do mar, é tudo diferente, mas a natureza é muito presente. Claro. O que me encanta, eu digo que o lugar que eu mais adoro trabalhar é Portugal.
porque os portugueses são poetas, grande imaginação, têm a mente, como eu diria, em busca de uma missão. Sim. O português é missionário. E eu tenho vezes sem conta que entram no meu consultório: eu gostaria de saber a minha missão. E via de regra, eu não deixo a pessoa colocar o que quer. Eu digo: "Deixa eu te conhecer sem que você me fale. Depois a gente pode colocar as suas questões". Ok, então a pessoa não diz, é preferível dar um mínimo de informação Mínimo possível. de informação. Tanto que é conhecido quando me recomendam alguém: "Olha, não posso falar nada de si, não posso falar nada". Uau. Porque eu acho assim, se eu tenho a informação da pessoa, que valor tem o trabalho? Uhum. Eu gosto de entrar no escuro, Claro, sem claro. saber nada. Ir longe, longe. E a Sim, mente trabalha com metáfora, claro, né. Os contos infantis claro. são produtos de sábios que liam mentes. Sim. Exato. O sapo que vira príncipe, o Barba Azul, Uhum. a história da Cinderela, a madrasta, Uhum. né. É. Tudo tem a ver com símbolos da mente universal. Sim, sim. E o mais encantador deste seu trabalho é que, de facto, nós ouvimos essa história, que depois, se formos fazer uma sessão consigo 4 ou 5 anos depois, vem uma história totalmente diferente. E embora seja um filme, não é, que não necessariamente tenha a ver com a pessoa, não é, é tudo simbólico, mas nós reconhecemos aquela história como nossa. Isso é que é o É, fascinante, é, reconhecemos aquela história como nossa. Isso é muito curador e muito útil. é. E acontece em 100% dos casos. Sim, isso que eu lhe ia perguntar, então Em deve cem ter por cem cento por dos casos. cento 100%. pessoas reconhecem-se naquilo. Reconhece, né. Isso fala a minha alma, eu sei o que é isso, né. As É um trabalho pessoas com a alma, não é? Não. é um trabalho de uma outra dimensão, de uma outra dimensão. Tanto que quem ainda não levantou o voo nas dimensões, reconhece, mas não compreende, não sabe Uhum, como mexer com isso. uhum, Quanto mais o nosso voo vai se elevando, mais vai ficando claro essa linguagem, uma linguagem divina, uhum, né. uhum, E nessa mudança do mundo, onde o sentimento tende a ser suprimido, eu uhum. estou muito preocupada com a inteligência artificial. E lhe perguntar exatamente isso, estamos muito sintonizadas. O que é que sente desta fase do mundo que estamos? Preocupa-me imenso, Hum, porque eu acho que o grande valor que nos torna humanos é o amor, uhum, é o servir. Nós, hoje em dia, com essas novas tecnologias, somos servidos e não sabemos nem por quê. Que qualidade de informação é essa? Os estudantes não precisam mais aprender a fazer matemática, nada disso, basta entrar no chat e dizer: "Tenho o teorema X". Ele decupa o teorema e manda com cor e com tudo, imprime e entrega ao professor. uhum, E, aliás, vai mudar totalmente o método de ensino, tudo vai claro. mudar. E eu não sou nada contra mudar. Eu sou a pessoa que mais mudei nessa vida, ainda mais sendo uma geminiana. Sou contra a banalização, das coisas e a falta de sentimentos de amor. Uhum, Amor, porque afinal são robôs sim. Estamos assim numa fase bastante particular, não é, do bastante mundo e desafiadora. bastante desafiadora É, e enfim, vamos ver, vamos ver. é. Eu acho que é um momento de verticalizar mesmo, de buscar mais para cima as respostas. Um momento de, ah, fortalecer a fé, né. Uhum, Interessante que eu, li uma pesquisa, o poder da oração. uhum, O poder da oração, uma coisa que foi feito testado sim, com eletrodos e tudo. E eu nasci num lar católico, apostólico romano, e em casa a missa, rezas, tudo isso era muito obrigatório, e eu me afastei demais, sim. demais. Mas agora dou por mim com um terço, Que né, mão. bonito.
rezando as Ave Marias. Eu preciso até estudar como é que é o circuito ali. Exato. Mas estou com o terço na mão rezando. Interessante. Porque o poder da oração é incrível. É incrível. No Eu cérebro. acredito. Eu também. É. Acho incrível, sim. E sim. E às vezes nem tanto importa, não é? Enfim, se é a religião católica ou se é uma Japamala indiana, que é muito parecida com o terço. Não, o terço é que é parecido Exato, com o Japamala. Exatamente, é mais antigo, exatamente. Mas então é isso, não é? É essa ligação com o divino. É essa ligação, é tocar a campainha, né? Quem é agora a Isabel Teles neste momento? Uma mulher feliz, plenamente feliz, a serviço do cosmos. O que me pedir, o que eu puder, eu farei. Sou comprometida com os seres humanos e, plagiando um filósofo, quando eu chegar numa conversa lá em cima com Deus, eu quero dizer para ele que eu, na minha passagem pela Terra, deixei um pouco de mim, um pouco do que eu aprendi e modifiquei pessoas. Fiz com que elas pudessem encontrar os seus propósitos de vida e fui também apoiando o crescimento e a abertura da consciência. Essa é a Isabel. Não tenho mais agenda no sentido do inglês, né? Agenda de... Como é que... Agenda no sentido de objetivos, sim. Vou conversar com aquela pessoa porque ela me ajuda ali, vou fazer aquilo lá porque aquilo lá me dá mais jeito. Não tenho nada disso mais. Eu estou absolutamente solta, sem... Seja feita de mim e mim o que quiser. Estou aqui available. Ao serviço. Ao serviço. Que maravilha, Isabel. Então, olha, é mesmo uma alegria ouvi-la. E aqui em jeito já de fecho, não é? Já estamos aqui a chegar ao à nossa hora final. Não posso deixar de fazer assim uma pergunta que eu gosto muito de fechar aqui o podcast com esta pergunta, que tem a ver com muitas pessoas da nossa audiência. Elas podem não estar satisfeitas, felizes, com esse sentido de plenitude, quer nas suas profissões, ou nas suas relações, ou na sua vida de algum modo, não é? Que conselho a Isabel daria a quem está assim a sentir que não está no sítio certo? Eu vou ser radical, mas é o que eu fiz, deu certo, por isso eu vou contar aquilo que eu tive coragem de fazer. Muda, sai. Não esteja num ambiente em que você não é feliz. Porque não é só você que não é feliz, suas células não são felizes, suas imagens não são de felicidade. Sua vida não pulsa no ritmo da harmonia. Você está sempre na defensiva e isso vai gerar desconfortos físicos, mentais e espirituais. Está arrumado. Querida Isabel, agora detalhes práticos. Então vai estar em Portugal, chegou agora, vai estar em Portugal aqui durante um tempo, não é? Isso é um tempo. E como é que as pessoas a podem encontrar para marcar consultas consigo primeiro? Tá bom. O que eu posso deixar aqui? Meu e-mail. O site, tem o site, como é que o funciona? O site não anda bem, não eu anda não bem. me entendo com aquilo. Exato. E redes sociais, usa? Eu uso o Facebook e o Instagram. Que é o seu nome? Como é que... Facebook, Isabel Teles. Isabel com Z, Teles com 2 L's. E meu e-mail, que eu faço tudo pelo e-mail. Que é isabelteles@gmail.com. Isabel com Z e Teles com 2 L's. Então nós vamos deixar também, quando o episódio sair, marcamos isso, também o seu e-mail para se alguém quiser contactá-la e marcar as sessões consigo, que embora possa fazer online, é sempre preferível fazer presencial, outra coisa. Digo eu também, é um conselho pessoal que dou. Para além disso, temos a acontecer agora um workshop já no início de junho, não é? 13 e 4, sábado e domingo. 3 e 4 de junho, em Lisboa. Em Lisboa, na Casa do Ser. Na Casa do Ser, E ainda não deve haver já muitas vagas? Não há muitas, mas algumas ainda temos. Eu fiz pouca gente, porque ele é intenso, vivencial, e as pessoas terão que sair. É meu compromisso, com muita clareza, onde querem chegar. Sobre o seu caminho.
Maravilhoso. onde querem Onde chegar. querem chegar. Maravilhoso. Vai ficar por Portugal agora um tempinho ainda? Meu coração quer ficar para sempre, Oh! mas eu fico até 5 de julho, mais ou menos. Ok. E depois vai e volta, vai e volta, vai e Ai, volta. sim, sim, o mais possível. Não fosse esse jet lag de 4 horas, É que é verdade, é mortal, verdade. é É mortal, chato, é. é muito chato. Obrigada, Eu que Isabel. agradeço, eu Mesmo um que prazer agradeço. tê-la tido aqui no nosso Reatravessar. Tenho a certeza que as pessoas vão adorar. Muito obrigada a você pelo convite e por toda a atenção que eu tive aqui. E mais uma vez, e para sempre, forever and ever, obrigada, Portugal, por tudo que eu aprendi aqui. Olha que bom. Em nome de Portugal, obrigada também. Obrigada. Até já. Para nós é um até já, que eu gosto de aproveitar sempre as estadias cá da Isabel. Aproveitem mesmo. Até já. Então leva assim só um miminho aqui do nosso patrocinador. Ah, que Então, Casa das Casas. É gracinha. um ouriço artesanal feito de materiais tudo artesanais, que é o símbolo da Ericeira. Ai, a Ericeira é um lugar tão lindo, tão Exato. lindo, tão lindo. Ai, em papel crepom. Aproveito, vou-me aqui então despedindo, dando aqui um até já, um até para Ai, a que semana. lindo. Ai, que lindo. Aqui Ai, da que nossa Casa das lindo. Casas. Então, sucesso para Casa das Casas também, Exato. muito sucesso. Obrigada. E vocês então, até para a semana. Cá estaremos para mais um episódio, mais um Reatravessar, mais uma história de vida inspiradora. Aproveitem este dia da Isabel aqui por Portugal, porque vale mesmo a pena para fazer o seu workshop, agora no início de junho, ou para a conhecerem em consulta. Recomendo. Um beijinho a todos, até para a semana, bons reatravessares. Este episódio foi patrocinado por A Casa das Casas, a agência imobiliária no coração da Ericeira.